Voltamos aqui para falar mais um pouco, agora mais tecnicamente, digamos assim, sobre a gestação, porque muita gente pergunta, mas gestação vegana, como é que é? Quem acompanha, como é que faz? Então, até no final deste vídeo aqui tem uma aula do Dr. Eric Slivich, é praticamente uma aula inédita que ele mandou só pra gente colocar aqui, para falar um pouco sobre esse período, né, para quem pretende ter filho, para quem está nessa fase agora também. Nós já estamos na reta final da gestação. A data prevista para o parto é final de novembro. Eu não quero colocar uma data exata aqui, porque a partir de agora ela pode nascer a qualquer momento, né? Mas estamos na reta final já. Eu tenho recebido muitas perguntas, tanto no Instagram, como a gente tem recebido também aqui pelo YouTube. E o meu desejo é por um parto natural, humanizado, que ela venha na hora certa, no momento dela, e que seja um parto sem intervenções, humanizado, deixando a bebê nascer no momento em que ela estiver pronta. É claro que se não for possível que ela nasça dessa forma, naturalmente, a cesárea será sim muito bem acolhida. Mas eu vou fazer o possível e o impossível para trazer nossa bebezinha para o mundo da forma mais natural e cheia de amor que a gente puder. Vocês sempre perguntam sobre como é a alimentação diária de uma pessoa grávida vegana, né? Porque sempre nesse período tem médico que fala que não pode, outro que pode. Então a gente vai falar um pouco agora sobre como é na prática mesmo. Como é que é a alimentação? É muito diferente? Quais suplementos não podem faltar numa gravidez vegana ou numa gravidez que não é vegana também? Então, com a palavra agora a pessoa que se alimenta. Para quem não sabe, eu sou vegana há mais de 11 anos e é claro que durante a gestação eu estou sim dando aquela reforçada no prato para que eu tenha a melhor alimentação possível e para que chegue até bebê os melhores nutrientes e que ela tenha o melhor desenvolvimento possível. Bom, as leguminosas, que são nossa principal fonte de proteína, eu não tenho tido dificuldade nenhuma em consumir. A gente tem uma diversidade de feijões, o feijão branco, o feijão preto, a fava, lentilha, grão de bico. E uma das formas mais ricas de consumo da soja, que é o tofu, eu tenho consumido bastante também na alimentação. Falando de cereais, grãos, oleaginosas, também é importante o consumo de arroz integral, milho, aveia, quinoa. Não podem ficar de fora também as sementes de chia, linhaça, gergelim. É bacana fazer aquele pudinzinho de chia que é super fácil de preparar. Os grãos, castanhas de todos os tipos, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amêndoas, avelã, enfim, toda essa diversidade é muito importante que seja consumida durante a gestação. E os leites vegetais fortificados também contribuem muito significativamente para a ingestão do cálcio na gestação. Frutas eu também comi muito na gestação, especialmente nos primeiros meses. As gestantes geralmente se queixam muito, né, de azia, de enjoo. Eu, felizmente, não tive esse tipo de complicação, essa partezinha chata da gestação, mas eu tinha o paladar um pouco difícil. Eu não gostava muito de sentir o cheiro da minha própria comida, o cheiro dos temperos, do alho, enfim. Então, nos primeiros meses eu consumi bastante frutas. E é claro que as verduras também são fundamentais. Eu caprichei bastante na couve, no suco verde, batido com outras frutas, que também dá uma composição bem legal. E é claro que a gente não pode esquecer do espinafre, da rúcula, da selga, o brócolis, couve-flor, enfim. A gente tem uma infinidade de verduras, legumes e vegetais para consumo na gestação. E a variedade também nos legumes, né? Abobrinha, berinjela, beterraba, cenoura, enfim, caprichar bastante para ter um prato cada vez mais colorido. E durante o pré-natal é importante que você tenha profissionais que você confie para te acompanhar durante toda a gestação. Eu tenho comigo minha obstetra querida, a doutora Andréia, e também o Dr. Eric Slivich, nutrólogo, que vem me acompanhando desde muito antes da gestação, me pedindo exames regularmente, verificando todos os níveis se estão adequados para que eu pudesse engravidar. E é claro que para falar sobre suplementação, que é onde vocês têm bastante dúvidas e é um assunto muito importante durante a gestação, a gente convidou o Dr. Eric para falar a respeito e dar aquela aula pra gente. A gente sabe que muita gente tem medo de ter uma gestação vegana, até porque às vezes os médicos, o obstetra, fala que não dá, não pode. Muito embora o Ministério da Saúde até tenha no Guia Alimentar para a População Brasileira escrito lá que é possível se alimentar de forma 100% vegetal, inclusive na gestação, como em outros momentos da vida, mas ainda assim tem médico que fala que não pode. Então é preciso desmistificar, você não precisa ter medo de ter uma gestação vegana, e a gente trouxe o Dr. Eric aqui para falar um pouco sobre isso, porque é o profissional que tem que falar sobre suplementação, né, dar dicas assim. Então é um material muito importante, espero que você aproveite.
Eu queria dizer rapidinho que antes da gestação eu tive a oportunidade de me preparar. Eu estava com todos os níveis de B12 em dia, de ferro, ácido fólico, entre outros. Então fica aqui que ele vai falar inclusive sobre a suplementação de cálcio, ômega 3 e as famosas proteínas, tá bom? E fiquem tranquilos, mamães e papais veganos, vegetarianos, é super possível sim ter uma gestação perfeita em termos de crescimento e desenvolvimento do seu bebê. Então fique aí agora com um vídeo exclusivo do Dr. Eric Slivit de São Paulo, que é referência aí no mundo vegano, para você ter todas as informações vindas de um profissional mesmo, tá bom? Fique aí. Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestação, seguindo uma alimentação vegetariana ou vegetariana estrita, ovo-lacto, vegana, seja o que for. E a gente precisa desmistificar algumas coisas frente a esse aspecto, porque é comum alguém se tornar vegetariano e de repente a pessoa já é vegetariana há bastante tempo e essa mulher engravida. E aí começa aquele terrorismo, né? Não, mas só você por você mesmo tudo bem, mas na hora que tem um bebê você tem que pensar que tem um ser dependendo de você e você não pode fazer isso. E aí começa aquela confusão e a pessoa fica com receio, muitas vezes, de que possa faltar alguma coisa na alimentação vegetariana. E muitas vezes alguns obstetras fazem um terrorismo desnecessário com relação a isso. E aí a pessoa muitas vezes fica em dúvida da escolha alimentar e acaba voltando atrás, comendo carne, sendo que não vai adiantar nada fazer essa mudança, né? Então, para a gente conversar um pouco sobre esses aspectos, eu quero passar por alguns nutrientes que são importantes na observação frente a uma gestação vegetariana. E eu vou começar com o ferro, né, que é um elemento bastante importante e muito preocupante para as pessoas que perdem sangue. Então as mulheres, elas têm uma prevalência de deficiência de ferro muito maior do que os homens, por conta da perda de sangue. A gente vê claramente o homem às vezes comendo tudo errado, fazendo tudo que não deveria fazer, por não ter perda de sangue, acaba tendo um estoque de ferro muito bom. Enquanto a mulher muitas vezes come direitinho, faz as combinações que deveria fazer, mas a perda de sangue acaba sendo às vezes tão intensa no período menstrual, que ela acaba tendo uma deficiência de ferro, mesmo que ela coma carne, né? E é interessante observar isso, porque o nosso cuidado, em termos do ferro, deveria ser um cuidado pré-gestacional. Quando a mulher engravida, você pode pensar, poxa, mas não vai ter perda de sangue quando ela está grávida, né? De fato, não tem uma perda de sangue que a gente vai mensurar numa condição normal, né? Mas o que ocorre? Nos primeiros 3 meses de gestação, a mulher vai aumentar o seu volume de sangue em mais ou menos 20%. Então imagina uma mulher que tenha 4 litros de sangue, ela aumentar em 20%, quer dizer que ela vai produzir 800 ml de volume sanguíneo. Isso é muita coisa. Imagina que uma doação de sangue, a pessoa ela vai retirar por meio da doação cerca de 400 a 500 ml. Então é como se ela fizesse 2 doações de sangue nesse intervalo de 3 meses. É muita demanda. Então esse ferro no começo, ele é um ferro que vai ser usado pela expansão do volume sanguíneo materno. Só que no último trimestre, que é um período onde o bebê está crescendo em bastante velocidade, ela vai direcionar muito ferro para a construção da massa muscular do bebê, para o sangue do bebê, a placenta se enche de sangue e há uma perda de sangue no parto. Então, por conta disso, o ferro ele é muito gasto durante a gestação inteira. Então, quando uma mulher engravida com estoque de ferro já bom, é muito mais fácil conduzir a gestação com uma suplementação menos agressiva. Dificilmente uma mulher vai passar pela gestação inteira sem suplementação de ferro se a avaliação for feita de forma adequada com relação à leitura do ferro, que eu vou explicar para vocês algumas coisas. Então, a nossa avaliação do ferro ela é muito importante para dar um suprimento adequado para a mulher já chegar na gestação, para começar a gestação com um nível bom de ferro, mesmo porque se a mulher tiver enjoo nesse começo de gestação, que é mais comum para algumas mulheres até umas 12 semanas de idade gestacional, é um período onde o uso de suplementação por via oral é muito difícil, né? Então imagina alguém que já começa depletada em ferro, ou seja, o estoque nutricional está muito baixo, e essa pessoa ela não consegue tomar um suplemento nesse período inicial. Após 3 meses, a chance dela estar com uma deficiência muito importante é grande, né? E a gente sabe que a deficiência de ferro na gestação, ela vai impactar no tamanho do bebê, pode ocasionar mais parto prematuro e após o parto, aumenta muito a depressão pós-parto,
mesmo porque o ferro é importante não só para a produção energética do corpo, mas também para a produção de neurotransmissores, como a própria dopamina, que é um elemento bastante ligado às questões aí de compensação. E nesse contexto, a gente precisa fazer uma avaliação adequada do ferro, e o primeiro erro que a gente vai encontrar é olhar só para o hemograma. O hemograma, todo mundo pede hemograma, né? Todos os profissionais, toda gestante vai ter um hemograma solicitado, e a gente olha para uma linha chamada hemoglobina, que é essa linha que a gente usa para ver se tem anemia ou não. O ponto a ser sabido sobre isso é que a hemoglobina é a última coisa que vai abaixar quando falta o ferro. Então, ela é um marcador tardio da deficiência. Quando a pessoa tem um hemograma normal, não quer dizer que o ferro dela está bom. Quer dizer só que provavelmente o ferro não está naquele nível catastrófico, mas ele pode não estar nada bom nessa condição. E o ferro baixo ele vai causando vários sintomas ruins, de fadiga, de cansaço, de unhas frágeis, de cabelo, né? A pessoa vai tendo muita indisposição. E nesse período da gestação, que é o período onde a parte hormonal está toda diferente, a mulher muitas vezes tem dificuldade em perceber o quanto o cansaço é da parte hormonal, o quanto é da gestação e o quanto é da parte nutricional. Então, é importante que a gente sempre olhe na gestação para o nosso estoque de ferro, que a gente vai avaliar pela ferritina. Veja, não é o ferro sérico que a gente vai olhar, é a ferritina, que representa o primeiro elemento que vai baixar quando falta o ferro. E nesse contexto, é muito importante a gente saber que toda vez que eu tenho um processo inflamatório no corpo, eu vou ter um aumento, né, desse nível de inflamação, e a ferritina vai subir e vai enganar a gente. E na gestação é normal, a gente espera que aconteça com o decorrer da gestação um aumento de inflamação por mensuração de alguns compostos, né? E isso faz com que a ferritina que a gente observa geralmente seja uma ferritina que ela está falsamente elevada. Então, se eu não souber olhar o estoque de ferro associando com os marcadores de inflamação, eu posso ter alguém que eu avalio como se tivesse um ferro bom, quando na realidade essa pessoa não tem um ferro bom, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho importante nesse contexto. E o que eu quero chamar a atenção, né, nessa questão de usar carne ou não por conta do ferro, né, é que o tratamento da deficiência de ferro, ou mesmo a sustentação dos níveis de ferro, não é possível de ser feito com o consumo de carne. E a conta é uma conta matemática muito simples. Imagina só que você tem uma situação onde a pessoa está com uma deficiência de ferro e você vai fazer uma reposição de ferro. A gente sabe que em termos de suplementos tem doses variadas, mas vamos pegar um suplemento que muitas pessoas usam, que vai ter 100 mg de ferro por comprimido. Se a pessoa come 100 gramas de carne bovina, um filé mignon magro sem gordura, segundo a tabela TACO, que é uma tabela que a gente tem aqui no Brasil, para avaliar a composição nutricional de alimentos, esse corte de filé mignon magro vai oferecer 1,9 mg de ferro. E um suplemento vai ter 50, 100, dependendo de quanto a gente vai precisar usar para tentar fazer esse ajuste. Então, mesmo que a mulher opte em comer ferro para tentar manter um bom nível de ferro, isso não é possível na gestação. Isso não vai acontecer. Então, é um terrorismo dizer para uma gestante ou para qualquer outra pessoa que precisa fazer um ajuste de ferro que é necessário voltar a comer carne, porque isso não vai servir para nada. Essa quantidade que chega por meio da carne é uma quantidade tão baixa que não chega aos pés do suplemento. E veja, mesmo usando o suplemento por tempo prolongado, é muito demorado para aumentar o estoque de ferro. Ainda mais nesse período gestacional, onde a mulher está gastando muito ferro. Só em termos ilustrativos, a gente está falando desse estoque de ferro que é a ferritina, né? Uma mulher vai gastar, né, durante a gestação, cerca de 500 a 1.500 miligramas de ferro que está dentro do corpo dela. E eu preciso fazer essa reposição. Isso equivale a um estoque de ferro, que é uma ferritina, de 50 a 150 mais ou menos. Se eu for mais preciso, de 60 a 180. Esse é o valor que vai ser usado de ferro no corpo. Então, se a gente consegue entrar no período gestacional já com estoque de ferro bom, uma ferritina acima de 60, eu vou precisar de ferro durante a gestação inteira, mas eu vou ter uma capacidade melhor de fazer uma correção sem doses tão elevadas. Porque quando a mulher engravida com estoque muito baixo, por mais que a gente use uma dose muito alta, a gente muitas vezes não consegue dar conta de fazer essa correção sem algum suporte do ferro na veia, que é o uso endovenoso. Então isso é válido tanto para onívoros quanto para vegetarianos. Tá? O consumo de carne não é capaz de evitar o surgimento da anemia gestacional,
quando ela por falta de ferro, e não é capaz também de corrigir uma deficiência quando existe já uma deficiência já diagnosticada. Então, só para você ter uma ideia, se você está nessa situação, veja que esses polivitamínicos que a gente tem para gestantes, o mais fraquinho deles vai ter 27 a 30 miligramas de ferro por comprimido. 100 gramas de filé mignon, que é um dos cortes mais ricos, tem 1,9 miligramas de ferro. Ou seja, é insignificante essa quantidade que vem. Então, se você está fazendo um tratamento para deficiência de ferro, gestante ou não gestante, é importante que você pense que a carne não vai ajudar em nada nesse contexto. O nosso suporte é de fato pelo suplemento, tá? E na gestação isso é muito importante porque há um terrorismo sobre isso. Então, carne na gestação não dá suporte para a demanda de ferro que a gestante precisa, tá? Então, esse é um dos pontos importantes. Um outro ponto, né, quando a gente fala em gestação que é legal a gente comentar, é a questão da vitamina B12. A vitamina B12 ela é meio irmã do ácido fólico, né? Que a gente vê hoje fortificado nas farinhas, porque é uma conduta que foi vista, né, sendo algo positivo para evitar a má formação do tubo neural. Então, quando a gente tem o início da gestação e acontece essa proliferação inicial das células, que é uma proliferação muito rápida, quando falta o ácido fólico, existe um risco muito grande da gente afetar uma estrutura embrionária que vai dar origem à formação do encéfalo, né, da parte cerebral do bebê e da coluna, da medula espinhal. Então a gente sabe que na deficiência de ácido fólico, a deformidade que pode acontecer com isso é uma deformidade permanente, não tem mais como reverter isso, né? A criança vai nascer com aquela deformidade, dependendo do grau da deformidade, a gestação não vai para frente, se ela, por exemplo, não formar o encéfalo, né? Ela pode não progredir na gestação, isso é algo extremamente grave. Então as nossas farinhas foram fortificadas com ferro e com ácido fólico, pensando numa população onívora. Só que o curioso disso é que a deficiência de B12 ela é extremamente prevalente, né? Ela acontece em 50% dos vegetarianos e 40% dos onívoros, tá? Então é muita gente com deficiência, na realidade é mais do que isso, porque os critérios para determinar essa porcentagem de deficiência são critérios que não excluem todas as pessoas com deficiência. É uma faixa de corte no exame laboratorial muito baixa, que é uma faixa que com certeza as pessoas estão com deficiência, mas existe um nível acima que ele não entrou nesse corte, onde já muitas pessoas nesse nível também têm deficiência, tá? Então, a prevalência de deficiência é muito comum e o ácido fólico, para que ele possa ficar dentro da célula, ele precisa da vitamina B12 para segurá-lo dentro da célula. Então, quando eu tenho ácido fólico, quem vai permitir que ele fique dentro da célula trabalhando é a vitamina B12. Então, quando a B12 está deficiente, ela baixa no sangue e, com isso, o ácido fólico sai de dentro da célula e vai para o sangue. Então não tem sentido eu pensar só na suplementação do ácido fólico sem pensar na suplementação de vitamina B12. E já é bem estabelecido que a sua deficiência, né, de vitamina B12, ela traz um risco muito aumentado de má formação do tubo neural, porque os dois trabalham juntos. Então, numa alimentação de origem mais vegetal, a gente consegue mais abundância de ácido fólico, porque é uma vitamina presente em frutas e folhas cruas. O alimento cru traz muita abundância desse elemento. Mas para que ele possa ficar dentro da célula, eu preciso da B12. Então, a gente deve prestar atenção em onívoros e vegetarianos, porque a deficiência é muito próxima e é muito comum, mesmo que a pessoa use muitas fontes de B12, que são carne, queijo, leite e ovos, né? Então, são elementos aí de atenção para a gente. O tratamento da vitamina B12 também, ele não vai ser feito pelo consumo de carne. Não tem como eu usar carne, leite e ovos para fazer uma correção da vitamina B12 de forma satisfatória. Só para a gente ter uma ideia, se eu pego uma pessoa com uma vitamina B12 baixa e eu quero fazer uma correção por via oral, a gente usa uma dose pelo menos acima de 1000 microgramas por dia. Se a pessoa comer muita carne, queijo, leite e ovos nas 24 horas, ela não vai conseguir comer nem 10 microgramas por dia de ácido fólico, de vitamina B12. Né? Então, pensar que a gente vai conseguir fazer alguma correção usando produtos animais com relação à falta de B12 é um pensamento que não vai se sustentar. É impossível a gente fazer isso. Tá? Então, nesse caso, a gente precisa de uma suplementação. Eu devo dizer que, por mais que seja uma coisa estranha pensar que eu vou precisar suplementar algumas coisas, ferro e vitamina B12 são dois elementos que dependem muito mais do nosso metabolismo do que da nossa dieta. Então, nesse contexto, a gente vai ter que recorrer ao suplemento em muitas situações. Tá? Diferente do cálcio. Né? O cálcio ele também sofre um fator aí de interferência grande da gestação,
o metabolismo do cálcio vira uma bagunça na gestação. Então, avaliar exames laboratoriais de cálcio é uma avaliação bastante complexa, porque demanda muito conhecimento dessa bioquímica e fisiologia. Só para você ter uma ideia, durante a gestação, como a mulher tem um aumento do seu volume sanguíneo, ela aumenta a quantidade de filtração que o rim executa. E ela vai ter uma perda de cálcio pela urina, que a gente chama de calciúria. Ela vai ter uma calciúria aumentada. Ela começa a perder muito cálcio pela urina. E aí, nessa situação, para compensar isso, ela tem que absorver mais cálcio pela dieta. Então, ela vai converter a vitamina D na sua forma ativa para absorver mais cálcio, né? Então, existe toda uma trama metabólica para poder dar conta desse ajuste. E, nesse contexto, a vitamina D é muito importante para essa absorção. Mas eu preciso garantir que chegue uma quantidade boa de cálcio sem usar os laticínios, né? Uma gestação vegana, a gente vai fazer isso, né? Então, a gente tem alguns recursos para isso. E a gente sabe que tem algumas folhas verdes escuras que têm um teor de cálcio mais concentrado, com boa biodisponibilidade, quer dizer, elas podem ser mais absorvidas, inclusive, do que o leite de vaca. E essas folhas são a couve, a rúcula, o agrião, o brócolis, né? Então, o que acontece, a gente precisa saber disso, é que um prato cheio de servir, né, com essas folhas, vai dar mais ou menos 100 gramas. Isso vai dar em torno de 130 miligramas de cálcio, com uma absorção melhor, praticamente o dobro do que a gente vai encontrar no leite de vaca. Então, é considerável, porém, se eu for pensar que uma gestante precisa de cerca de 1.000 miligramas de cálcio, eu estou com uma quantidade que ainda é insuficiente. Eu tenho que garantir por outras vias, né? Então eu vou pensar nessa situação também de usar a chia. Eu posso utilizar o gergelim, né? Então o gergelim 100 gramas são cerca de 825 miligramas, só que são 600 calorias, então é algo bastante considerável. E eu vou pensar também na chia, que vai ter em 100 gramas cerca de 615 miligramas de cálcio, mais ou menos, né? Então eles podem contribuir para isso, só que a gente não vai usar uma quantidade grande, né? Então isso vai compor a nossa dieta. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande com bebidas vegetais fortificadas, que essas bebidas chegaram com uma quantidade de cálcio bastante expressiva, onde um copo vai ter de 240 até 400 miligramas de cálcio. Então, para chegar nos 1.000 miligramas, isso pode contribuir bastante. Em algumas situações, se for necessário, a gente pode pensar também no uso de um suplemento vitamínico, tá? Mas isso vale para gestantes vegetarianas e não vegetarianas. E a parte proteica é uma parte que vai evoluindo com o decorrer da gestação, porque na hora que começa a formação do corpo do bebê mesmo, maior expansão, né, de massa do bebê, a demanda proteica aumenta. Então é um período onde a mulher ela vai precisar ter uma ingestão maior de proteína para atender essa demanda. Então a gente consegue tranquilamente, com o aumento das leguminosas, fazer isso. O que ocorre é que algumas pessoas, algumas mulheres nesse final de gestação, elas muitas vezes pela barriga já aumentada e o intestino mais pressionado ali por aquele volume, qualquer formação de gases pode ser um pouco desconfortável. E daí nesse contexto a gente pode recorrer a algum shake proteico nessa situação, né? Mas se a gente conseguir pelo consumo de leguminosas, vai tranquilamente essa carga proteica, tá? A carne não precisa entrar nessa situação de forma alguma, nem ovos, nem laticínios, né? Então é bastante tranquilo. E a gente usa bastante também o ômega 3 na sua forma ativa, né? Existe o DHA, que é a forma ativa do ômega 3, importante para o desenvolvimento da parte ocular do bebê, do sistema nervoso do bebê, e a gente acaba utilizando esse elemento, e hoje tem suplementos para isso, tá? É uma forma garantida de conseguir esse nutriente. Por mais que eu possa usar a semente de linhaça, de chia, que tem ômega 3, o corpo vai precisar converter na sua forma ativa. E aí existem algumas questões com relação a isso, né? E é interessante porque nós estamos vindo de gerações e gerações que não usaram esse elemento para fazer um acompanhamento gestacional, mas como a gente sabe que ele é importante, a gente acaba utilizando, né? Então acaba sendo um elemento interessante para a gente dar o suporte. Eu poderia dizer que esses são os principais elementos que a gente vai prestar atenção em termos de nutrientes. É claro que todos são importantes, mas esses têm um papel muito fundamental aí com relação a particularidades que não são decorrentes nem só da dieta, mas sim do processo gestacional e a forma com que nós absorvemos esses compostos, né? Então, uma gestação vegetariana, vegana, ela é plenamente satisfatória para atender o que a gente precisa em termos de crescimento e desenvolvimento do bebê, né, do feto. Isso não traz nenhum problema. E como uma gestação onívora é planejada, em termos de oferta de nutrientes, a gestação vegetariana também vai ser planejada,
né? Então, esses ajustes em termos de suplemento que eu frisei bastante aqui, são ajustes que acontecem numa gestação onívora da mesma forma, tá? Eu atendo bastante gestante, tanto onívora quanto vegetariana, e a gente vê as mesmas modificações que acontecem em termos de metabolismo. O que acontece é que você vai escolher fontes diferentes para poder suprir esses nutrientes, seja pela alimentação ou seja por suplemento, tá? O fato é que o crescimento do feto na gestação vegetariana é totalmente adequado, é totalmente equilibrado e a alimentação vai ser planejada como é qualquer dieta, como deveria ser pelo menos qualquer dieta onívora, tá? Então, nesse contexto, se você é vegetariana ou se você quer engravidar sendo vegetariana, a segurança é total. Se qualquer profissional te disser para você que é perigoso, que vai dar problema, que tem que fazer exames mais frequentes, isso significa que ele não estudou o suficiente e não tem habilidade de avaliar o que você de fato precisa, tá? Então a minha sugestão é que, se você é vegetariana, procure profissionais que possam te orientar dentro do contexto da sua escolha, né? Porque você pode ter um ótimo obstetra onívoro, isso não tem nenhum problema, né? E você pode ter alguém que vai te dar o suporte adequado da parte nutricional em paralelo com esse obstetra, né? Então dá para ter um acompanhamento excelente nesse contexto, tá? Então fica essas sugestões para você e a gente outra hora volta para conversar sobre outro assunto.